Provérbios 21:20. Irmãos, são muitos os textos sobre o tempo dos fins. E são muitos tópicos a respeito da família. O nosso tema é a família cristã normal no tempo dos fins. Então são muitos textos que nós temos que ver. E eu vou começar de dentro para fora. Eu vou começar olhando um texto que fala sobre a realidade de dentro de nós. Sobre as questões pessoais da vida da gente. Eu vou estudar com os irmãos brevemente o texto de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, e como isso se aplica de alguma forma às nossas vidas no tempo dos fins. Provérbios 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Amém. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, tolas, insensatas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Até aqui. Meus queridos, o tempo dos fins são tempos muito difíceis. São tempos de engano, de erro, de apostasia. Alguns poucos versículos nos esclarecem isso. Por exemplo, Timóteo diz assim: Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando Jesus foi ser julgado em nosso lugar, ele passa pelo Getsêmani. Ele diz, o livro de Lucas relata que aquela era a hora do poder dos homens e do poder das trevas. O nosso tempo, o tempo que nos está proposto de agora até o fim, são tempos de negridão, são tempos difíceis. Nós não podemos nos iludir com o que alguns irmãos dizem, às vezes ligados à política, ligados tentando mudar, estabelecer normas, leis que protejam o Evangelho, porque isso não será assim no tempo dos fins. No tempo dos fins, o pecado vai avançar e vai avançar muito. O texto de Timóteo diz que quando for retirado aquele que detém o homem do engano, o homem que vai enganar a todos nós, então toda a nação, todas as nações, todas as terras
serão constantemente enganadas. O tempo dos fins é tempo em que nós, inclusive, seremos tentados a sentir coceira nos ouvidos para ouvir um evangelho que abrande os nossos corações, que acalme os nossos corações, porque são dias de muito horror. Dias de muito horror. Para aqueles que estão habituados a lidar com aconselhamento, a gente nunca viu coisas tão difíceis acontecendo, mas que se espalham pelo país inteiro. Desesperos tão grandes dentro das pessoas. E esta é uma jornada que nós teremos que fazer até que Ele venha buscar a sua igreja. Nós teremos que fazer individualmente, teremos que fazer em casal, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do trabalho. Teremos que fazer em família, porque o Senhor chama famílias, Ele não chama apenas pessoas individuais, mas Ele chama também famílias inteiras. E nós não podemos nos assustar. O povo de Deus não se assusta, porque serão tempos de julgamento e tempos dos fins. Pensem comigo, Faraó mandou matar as crianças, os meninos. E os pais de Moisés não tiveram medo de ter filhos. Mesmo em períodos em que a ordem de Faraó é para que a parteira matasse as crianças. Deus provê um bendito cesto, uma bendita água para os nossos filhos. No tempo dos fins, Deus tem um socorro, inclusive para os nossos filhos. Nós não podemos deixar o nosso coração desesperar neste período e neste tempo. São tempos de trevas, são tempos difíceis, porém, nós faremos essa jornada. Amém, irmãos? Até que o Senhor venha. Porém, há um problema. A parábola das 10 virgens é uma parábola muito comum. O Senhor fala ela no contexto em que Ele está falando do tempo dos fins. Então Ele vem desde o capítulo 24, falando daquilo que vai acontecer. Ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. O tempo dos fins é um período de avanço de pecado. E à medida que o pecado vai avançando, o nosso coração vai sendo tomado por desamor. O Senhor ensinou isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Meus queridos, são tempos terríveis. E esta jornada nossa, no tempo dos fins, até que o Senhor venha, ela tem que ser feita com azeite. Ela não pode ser feita sem azeite. É um ensino simples. Por isso, antes de começar a falar sobre casais, sobre família, eu gostaria de abrir algumas famílias que viveram no tempo dos fins. Eu gostaria de começar com o nosso próprio coração. Então a palavra é para você, mulher, é para você, homem, é para você, jovem. A palavra não é para o vizinho. A palavra não é para o teu marido. A palavra não é para a tua esposa. A palavra é para nós individualmente. A parábola das 10 virgens conta a história de 10 virgens. Ele começa dizendo, então, o reino dos céus. Nós sabemos, muito rapidamente, que reino dos céus é diferente do reino de Deus. O reino de Deus se estende do início ao fim. É um reino sempiterno. Ele não teve início e não teve fim. Ele pertence a Deus. Ele vai longe. Ele não teve início e ele não tem fim.
ele existe muito antes do planeta Terra ter sido criado. Muito antes de Deus ter criado o Jardim do Éden, colocado Adão e Eva. O reino de Deus vai de eternidade a eternidade. Mas o reino dos céus é um ensino diferente nas Escrituras. O reino dos céus vai de quando o Senhor desceu a essa terra, até quando o Senhor entregar o reino ao Deus e Pai, de acordo com 1 Coríntios 15. Então este reino, ele tem uma fase. Ele é uma fase dentro do reino de Deus. Ele demanda a encarnação do nosso Senhor, até o nosso Senhor ter resolvido todas as coisas e ter entregue o reino dos céus, o reino que ele veio conquistar, ao Deus e Pai, sujeitando todas as coisas, inclusive a si mesmo, ao Pai. Depois você pode dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios capítulo 15. Meus queridos, desde que Jesus veio, a igreja é severamente perseguida. Desde que Jesus veio, o nosso Senhor foi perseguido. Os profetas que falaram dele foram perseguidos. João Batista, que foi o precursor dele, foi perseguido, morreu decapitado. Nós seremos perseguidos. E quanto mais você for luz nesta terra, mais perseguição haverá em torno da sua pessoa. Jesus nos disse assim no livro de João: o mundo me odeia porque eu revelo que as suas obras são más. Não tem jeito de vivermos um testemunho nesse período agora, sem que a nossa vida seja odiada das pessoas. Nem sempre dos ímpios. Muitas vezes, dentro da própria igreja, nós teremos problemas. Por quê? Porque são tempos de fins. Então ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Nós também sabemos que a virgem, de acordo com 1 Coríntios 11:2, revela a igreja. Então toda vez que uma virgem for mencionada nas Escrituras, ela tipifica a igreja. Quando nós estudamos as parábolas, nós temos que entender uma coisa simples. A parábola tem um ensino central. Qual é o ensino central da parábola das 10 virgens? Algumas eram prudentes e algumas eram tolas, eram nécias. Nós só podemos interpretar algo a mais numa parábola quando nós temos clareza de outros textos que nos deem base para poder fazer aquela interpretação. A questão das virgens é muito fácil, é muito simples. Por quê? Porque o texto bíblico, Paulo diz: mas eu zelo por vós, com zelo de Deus, para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo o Senhor. Então, as 10 virgens falam da igreja. E, meus queridos, nesta parábola, há 2 classes de irmãos dentro da igreja. Que irmãos são esses? Alguns são nécios e alguns são tolos, alguns são prudentes. O que são nécios? Nécios são irmãos, a palavra nécio significa tolo. É interessante porque alguns irmãos partilham essa parábola dizendo que as tolas não são salvas. Isto não é verdade porque elas são virgens. Mas sabe por que eles interpretam isso? Porque a palavra nécio traduzido para nós, ela tem 2 sentidos. Ela tem o sentido de tolo, mas ela também tem o sentido de ímpio, de incrédulo. Porém, como é virgem, nós sabemos que não é ímpio e não é incrédulo. Então, são pessoas tolas, insensatas. Mas é diferente daquela pessoa que faz coisa nada a ver. Meus queridos, tem muitas pessoas insensatas. Aliás, insensatez é um pecado difícil de resolver. Mas difícil de resolver. Porque o sujeito, o irmão, parece que não raciocina bem. Ele fala coisa nada a ver. Ele se intromete em assunto que não precisa se intrometer. Ele, de acordo com os textos de Provérbios, são muitos textos falando do tolo, do insensato, ou do louco, que é mais ou menos a mesma coisa, é a mesma interpretação. São irmãos
que não se posicionam de um jeito adequado diante da vida. Isso daqui não é uma pessoa tola apenas. Isso daqui é um irmão que sabe o que deveria fazer e não faz. Quando a gente usa a lei da primeira menção nas Escrituras, a primeira vez que a palavra insensato aparece na Bíblia é no Salmo 14, versículo 1. Diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então o que é o nécio? O que é o tolo? O que é o insensato? É aquele que toma decisões na vida sem considerar o temor do Senhor. Ele não considera a opinião de Deus naquilo que ele está decidindo. São irmãos, são salvos, são crentes, estão conosco, mas no dia a dia, eles simplesmente não consideram o que vão decidir, onde vão trabalhar, o que vão falar, como vão pensar os assuntos da vida, como vão pensar dinheiro, relacionamento, sexo e vai por aí afora. Eles consideram isso segundo uma mente carnal e não segundo a mente do Senhor. Essas pessoas são tolas. E elas são pegas depois, sem o devido cuidado, na hora que o noivo volta. Então, nós vamos ter, sempre dentro da igreja, por esta parábola, irmãos que não se preparam de forma adequada para a vinda do Senhor. Meus queridos, falar da vinda do Senhor nesses dias atuais, até para alguns irmãos é complicado. Até para alguns irmãos, se o Senhor nos permitir, nós vamos estudar um pouquinho o julgamento de Deus na família de Ló. Nós vamos tentar tirar princípios de Ló, da mulher e das filhas dele. Meus queridos, nós simplesmente somos contaminados pelo mundo quando somos tolos. O mundo vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, e nós não consideramos o que Deus pensa daqueles temas. A palavra de Deus é tão linda, é tão única, ela preserva tanto a gente, mas o tolo não considera, o irmão tolo, não considera Deus naquilo que faz. E aí diz que há irmãos que são prudentes. O que significa a palavra prudente? Ele tem dois sentidos. Pode significar inteligente e sábio, mas ele pode significar também... Espera aí, deixa eu pôr o óculos. Uma pessoa atenta aos próprios interesses. Só que ela não tem nada a ver com alguém egoísta. Tem a ver com a preocupação de que o Senhor está vindo. Ela tem completa atenção de que o Senhor vem a qualquer hora. Por isso, ela é vigilante. Então nós vamos ter dentro da igreja essas duas classes de irmãos. Nós vamos ter dentro das famílias cristãs essas duas classes de irmãos. Às vezes nós temos um homem que é sábio e nós temos uma mulher que é insensata. Jó. O que a mulher dele falou? Olha a tua condição. Amaldiçoa Deus e morre. Olha a resposta dele. Procedes como uma louca. Sabe o que é a palavra louca? Insensata. Tola. Procedes como uma louca qualquer. Então, às vezes, nós vamos ter nas casas dos irmãos homens prudentes e mulheres tolas. Mas nós podemos, às vezes, ter até o inverso. Lembram de Nabal e Abigail? Davi, quando elogia ela, elogia a prudência dela. Porém, Nabal significa o quê? Tolo. Aliás, a palavra tolo no hebraico, a palavra insensato no hebraico é Nabal. A interpretação é Nabal. Ele é a encarnação da insensatez.
aquele homem completamente insensato, tomando decisões à revelia, sem parar, sem considerar. Nós podemos, meus queridos, ter famílias nessa condição. Nós podemos ter filhos insensatos, que são irmãos, salvos nossos, porém, também são insensatos. O que nós fazemos? Nós olhamos a parábola e aprendemos com ela. A parábola ensina assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Qual é a diferença das duas? A diferença das duas é o azeite. As duas são virgens, as duas classes. As duas classes são virgens, são crentes. As duas classes levam as lâmpadas, que fala do testemunho que nós devemos ter nesta terra. Então, fala de como nós devemos testemunhar nessa terra. Porém, uma classe não tinha azeite, outra classe tinha azeite. Quando, de novo, nós estudamos a lei da primeira menção, e nós estudamos a palavra azeite, a primeira vez que a palavra azeite aparece na Bíblia é em Jacó. Ele teve aquele sonho, ele sonhou e viu os céus abertos, e viu uma escada e anjos de Deus subindo e descendo por ela. Olha que lindo! Ele tem esta visão. E aí ele acorda, impressionado com aquela visão. Ele sabe que aquele lugar é um lugar santo, que Deus está falando com ele. Então o que ele faz? Ele pega a pedra que ele usou de travesseiro, erige ali uma coluna com aquela pedra e ele derrama azeite. Nós sabemos que o azeite derramado sempre representa uma visitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, o que é levar azeite e o que é não levar azeite? É termos uma relação diferenciada com o Espírito Santo de Deus. Ou não termos esta relação com o Espírito Santo de Deus. Não há forma de termos um testemunho externo se não tivermos azeite derramado no nosso interior. Não há. Jovem, você não vai conseguir preservar o testemunho do Senhor se você não preservar a tua relação com o Espírito Santo de Deus dentro de você. Meus queridos, a Bíblia é muito simples. Jesus, ele fala algo que é maravilhoso e até um pouco incompreensível. Ele diz assim em João: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Meus queridos, o nosso Senhor subiu. Mas o nosso Senhor subiu para que o Espírito fosse derramado no coração de todos nós. Ele diz que o Espírito estava com os discípulos, mas aí ele fala assim: porém, ele estará em vós. O nosso bendito Senhor sobe aos céus para que nós possamos receber a visitação do Espírito Santo nos nossos corações, a habitação do Espírito Santo nos nossos corações. Aí nós temos a Trindade definida: Deus, o Pai, nos céus, habitando os céus, Deus, o Filho, sentado à destra do Pai, e o Espírito Santo de Deus fazendo habitação em nós e nos preparando até o bendito dia da volta do nosso Senhor. Nós vamos ter que tomar uma decisão de que irmãos nós seremos, que virgem nós seremos. Se nós seremos cheios da vida do Espírito em nós, se nós manteremos uma comunhão adequada com o Espírito Santo dentro de nós, ou se nós apenas
seremos irmãos sem estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Esse azeite precisa ser derramado nas nossas lâmpadas. Nós precisamos encher as nossas vidas do Espírito Santo de Deus, senão nós não passaremos pelo tempo dos fins. Deixa eu mencionar para os irmãos algumas coisas. A segunda vez que a palavra azeite é mencionada na Bíblia, eu vou abrir o texto para vocês, é Êxodo 25, versículo 6. Diz assim, começando lá com o versículo 1, disse o Senhor a Moisés, ele vai começar agora a fazer um chamado para fazer o tabernáculo. 25 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, madeira de acácia e azeite para a luz. Você não tem condições de dar um testemunho se você não for cheio do Espírito. Deixa eu fazer uma pergunta. Você pecou por alguns dias seguidos contra a sua casa? Homem, deixa eu perguntar para você. Você andou pecando contra a sua casa por um período seguido? Vamos colocar aí um mês. Deixa eu ensinar uma coisa simples. Sabe o que faltou naquele mês? Enchimento do Espírito. Porque a regra é simples. Se eu sou cheio do Espírito, eu não dou vazão para a obra da carne. Se eu sou cheio da carne, eu não tenho o Espírito me enchendo naquele momento. É tão simples. Quantos períodos de pecado nós passamos, meus irmãos? Se eu olhar para trás, foram períodos e mais períodos de pecado. O que deveria ser a vida normal de um irmão, de uma irmã, de um marido, de uma esposa, de filhos, o que deveria ser a vida normal? De vez em quando, ter uma luta com o pecado, isso é o normal. Quando passamos um período extenso, especialmente depois que passamos a juventude, porque na juventude ainda vamos lutar muito, é normal, mas depois que passamos a juventude, meus queridos, o pecado deveria ser uma coisa esporádica na nossa vida. Mas por que passamos por períodos a fio em pecado? Porque não mantemos uma vida cheia do Espírito. Simplesmente não preservamos. Por isso, não há luz, não há testemunho. Nós temos a lâmpada, somos a lâmpada, temos um testemunho para dar, porém não conseguimos dar este testemunho porque a vida do Espírito não está nos enchendo. Vejam a terceira menção, ainda em Êxodo, Êxodo 27, versículo 20. Vejam o que diz lá. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Meus queridos, o assunto é tão sério de sermos cheios do Espírito, o assunto é tão sério diante de Deus, que Deus prometeu para si mesmo que nunca faltaria lâmpada acesa na presença dEle. Nunca. Você pega talvez a época mais tenebrosa de testemunho da nação de Israel, que foi a época que Elias estava profetizando. Meus queridos, ele fala para Elias, Elias, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Meus irmãos, eu não sei que decisão você vai tomar, mas a primeira vez que eu ouvi falar do remanescente de uma igreja dentro da igreja, a primeira vez que eu ouvi falar disso, eu tomei uma decisão pessoal. Eu disse para o Senhor, Senhor, me ajuda.
mas não faz sentido eu viver se não for para ser uma lâmpada na tua presença. Os irmãos estão entendendo? Não há. Não apenas isso, quando nós abrimos em Levítico, não abram, capítulo 8, quando Moisés unge Arão e seus filhos, Moisés toma o sangue do bode que havia sido morto, ele pega o sangue e vai e põe na ponta direita da orelha, põe na ponta direita do polegar direito e põe na ponta direita do dedão do pé. Olha a evolução. O que o Espírito está nos ensinando? O sangue, de acordo com Hebreus, nos fala da remissão de pecados. Então, nosso ouvido vai aprender a filtrar o que é pecado e o que não é. Nossas mãos vão poder tomar decisão do que é pecado e do que não é. Nossos pés vão poder tomar decisão do que é pecado e do que não é. Nós temos condições disso. Eu ouço, eu decido e eu caminho. Eu ouço, eu decido e eu caminho. Porém, meus irmãos, alguns versículos na frente, o versículo diz que Moisés pega o óleo e esparge sobre a roupa de Arão e seus filhos. A roupa nos fala do quê? Das obras nossas. Apocalipse nos ensina isso. Que a noiva estava adornada de linho finíssimo, que são as obras dos santos. Meus queridos, homem, para você dar um testemunho de amor, de paciência, de graça, de tolerância, para você dar um testemunho firme e sólido de graça para sua esposa, que é o que nós devemos dar. Se o Senhor nos permitir, nós vamos ver que Noé, que foi uma família que passou pelo tempo dos fins, que Noé foi cheio da graça do Senhor. O único jeito de termos graça e podemos ter plena aceitação pela nossa esposa, pelos nossos filhos, é se Deus aspergir óleo na nossa roupa. Falta-nos preservar esse relacionamento com o Espírito Santo. Falta-nos preservar isso. Não tem jeito de uma mulher suportar esse tempo, não ser atraída ao mundo. Não tem jeito, se não for por uma vida cheia do Espírito. Então nós temos que tomar uma decisão muito simples. De que jeito nós vamos viver este período dos fins? Aí nós vamos um pouquinho mais no texto. Volta lá. Capítulo 25. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Elas levaram o Espírito Santo de Deus nas suas vasilhas. O que nós precisamos de uma forma prática? O que é levar esse Espírito Santo nas nossas vidas? Meus queridos, todos os textos que eu olho falam uma coisa simples. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma vida de oração. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais em família. Nós precisamos orar mais como casais. Eu tenho um grande amigo. Ele mora muito longe. Talvez nós nos falamos 2, 3 vezes por ano. Mas eu sou grato a Deus porque ele e a esposa dão um testemunho. Eles oram todo dia, juntos. Todo dia, juntos. Que ministério. Eu sei que minha vida está coberta por ele. De tempo em tempo,
Deus comunica algo a ele sobre a minha vida. E ele me liga. César, e daí? Estou ouvindo tal coisa. O que é isso? É assim mesmo? Não é? É isso que o Espírito está comunicando comigo? Vocês querem ver? Vamos dar uma olhadinha de quando o Espírito Santo desceu sobre algumas situações. Vocês querem ver a primeira? Vamos olhar o nosso Senhor. Nós sabemos, pelo livro de Mateus, capítulo 3, o texto de Mateus diz assim, que o Senhor Jesus foi para ser batizado, e aí João falou com ele, Senhor, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. Ele diz, não importa, vamos cumprir o que a lei diz. E ali diz que ele foi batizado, e o Espírito Santo de Deus desceu como pomba sobre a vida dele, certo? Mas vejam o que Lucas descreve, abra lá, Lucas capítulo 3. Lucas descreve o mesmo momento, o mesmo. Olha como é que Lucas descreve. Vejam, meus irmãos, o que é levar um relacionamento com o Espírito Santo de Deus para o tempo dos fins. Olha o que diz. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea. Meus queridos, nós precisamos de mais oração. Porque quando nós oramos, o que o Espírito faz? Ele desce sobre nós. Vocês querem ver os discípulos? Um texto muito conhecido. Abram em Atos, capítulo 1, versículo 4. Desculpe, versículo 14. Diz assim, todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que aconteceu logo depois? O Espírito Santo vem sobre eles. Meus queridos, eu não sei qual a tua origem. Eu já passei por alguns grupos de irmãos. E eu já vi movimentos pentecostais, já vi coisas dentro das Escrituras, fora das Escrituras. Porém, é muito simples. Você quer ser cheio do Espírito? Se dedique um pouco mais à oração. Não uma oração religiosa. Não uma oração religiosa. Não uma oração para doutrina. Não faça isso. Aqueles irmãos que estudam em demasia precisam decorar João 7,17. Lá diz assim, aquele que quiser fazer a vontade do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Sabe qual é o jeito correto de nós crescermos em doutrina? É buscando a vontade de Deus. Se o nosso coração não for sujeito à vontade de Deus, a doutrina que for depositada em nós, por mais correta que seja, vira um perigo. Porque ela não procede de uma vida quebrantada. Quantos irmãos, todos nós já conhecemos, que tiveram uma vida excepcional de estudo, de conhecimento, mas ficaram com um cabeção desse tamanho e com um corpinho deste tamanho. Por quê? Porque tinham conhecimento, porém aquilo não decorria de conhecer a vontade de Deus de uma vida, de uma forma pessoal, íntima. Precisamos ir ao nosso Pai em oração, mas nós precisamos ir de forma devocional. Precisamos ir num relacionamento de um filho com o Pai, onde todo dia a gente tem prazer de ouvir aquele cochicho do Pai no nosso ouvido. Quem de nós, por mais velho que seja, não ama o abraço de um pai ou de uma mãe? Meu pai faleceu há 16 anos. Ele andava comigo de braço dado. Meus queridos, eu tenho saudade disso até hoje. Quem de nós não ama um aconchego de um pai, de uma mãe, um cuidado de um pai ou de uma mãe? Esta é a nossa relação
com o nosso Deus. Uma relação íntima, devocional, pessoal, de crescimento íntimo, de foro íntimo. Depois, então, nós simplesmente crescemos na doutrina. Entendemos a doutrina, conhecemos a doutrina, e não somos perturbados pela doutrina. Por quê? Porque o coração está ajustado na vontade do Pai. Os irmãos entendem? Então há uma decisão a ser tomada. Abram ainda em Lucas capítulo 11, deixa eu confirmar. Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13. Esse texto me tocou há alguns anos atrás. Eu estava num encontro de homens. E, meus queridos, isso virou uma oração para mim. Esse contexto aqui é um contexto onde o Senhor vem ensinando sobre oração. E é tão interessante, as duas passagens estão separadas uma da outra. No capítulo 10, o texto termina com Maria e Marta. Qual é o grande ensino de Maria e Marta? Uma escolheu a melhor parte. Você tem que tomar uma decisão. Você vai ser nécia ou prudente. E aí o Senhor inicia uma sequência falando a respeito de oração. Então ele primeiro ensina a orar, aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Depois ele conta a parábola do amigo inoportuno, de bater sem cessar, nos ensinando a constância que nós devemos ter a respeito da oração. É interessante que eu pulei ali no Pai Nosso, o Senhor ensina a orar 3 coisas dele e 3 nossas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. 3 coisas dele e 3 nossas, que nós precisamos cuidar diariamente. Sabe quais são? Agradecer pelo pão. Se brincar, tem alguns de nós que nem oramos mais nas refeições. Tem famílias que perderam essa prática. Oh, meus queridos, o texto é tão claro. Agradecer pela refeição, mas não só isso. Tem mais 2 coisas que nós deveríamos orar diariamente. Livra-nos do mal. Porque Satanás arma contra todos nós ciladas diárias. Ele é incansável no propósito dele de destruir o testemunho nosso com o Senhor. E a terceira coisa é orar por perdão. Porque se você quer uma coisa que nos afasta de um bom relacionamento com o Espírito Santo de Deus, é crítica. Alguém aqui é crítico? Não levanta a mão, não. Hoje, você já criticou? De vez em quando você é azedo. Esses dias eu ouvi um irmão que falou uma coisa que eu me diverti. Ele falou que tem alguns irmãos que parece que foram batizados na limonada. Tem um azedume interno que não cessa. Aquilo lá, meus irmãos, é um pecado chamado ira. Tem 2 iras na Bíblia. Tumos, que é 20 minutos, é uma coisa explosiva, e ergos, que é mau humor. Isto é ira, isto é pecado. E aí, a gente critica não só as coisas, o tempo, está chovendo, está sol, mas que coisa dura, estou suando. A gente não critica só as coisas. Em geral, a gente critica especialmente irmãos. Porém, meus irmãos, é para nós orarmos diariamente. O quê? Perdoa-nos. Assim como nós temos. Não é um pecado para brincar. Porque é um pecado que nos afasta do Espírito Santo de Deus. Nos afasta do Espírito de Deus. Então, a gente precisa entender
que o Senhor está nos ensinando a orar. E aí olha o que ele diz no versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Meus irmãos, eu sempre entendi esse texto como a perseverança em oração. Porém, hoje, eu particularmente tenho uma opinião diferente. Porque o texto diz assim: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. Meus queridos, preste atenção nisso. Se você tiver o Espírito Santo, o que te falta? Se você for cheio do Espírito Santo, o que te falta? Portanto, o pedir, o buscar e o bater segue uma direção. Qual direção? Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, me esvazia de mim mesmo, para eu poder ser cheio do teu Espírito. Senhor, me esvazia de mim mesmo, para eu poder ser cheio do teu Espírito. Meus irmãos, é uma linguagem simples das Escrituras, porém poderosíssima. Que decisão você vai tomar? Você vai ser nécio e tolo? Ou você vai ser prudente? E aí o texto continua, volta lá a Mateus 25, para a gente, estamos caminhando já para o fim. Mateus 25, o texto termina assim, o texto continua assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Eu pulei a parte que elas dormem, porque senão não vai dar tempo. Mas o tempo dos fins é propício a fazer o que conosco? Vou mencionar uma única coisa sobre o sono. Os discípulos estavam com o Senhor. E o Senhor pediu para eles estarem em oração com eles. O Senhor se afasta um tiro de pedra e pede para eles ficarem sozinhos. Eles podiam ter orado em 4. Mas o Senhor se afasta, por quê? Porque a cruz cabe um. A cruz não é para o casal, a cruz não é para a família, a cruz é para uma pessoa. A vontade do Pai para o Filho cabia para o Filho. Jesus então se afasta um tiro. E ele fica, os 3 discípulos ficam. Porém, ele sabia o que estava acontecendo. Jesus havia falado da morte dele o último mês muitas vezes para ele. O Senhor foi preparando os seus para isso. E eles foram, de acordo com o livro de Lucas, tomados pelo sono da tristeza. Bom, já que eu comecei, agora eu termino. Você tem um filho afastado? Você pode olhar essa perda e ser tomado por tristeza. Você tem um problema que não se resolve? Você pode ser tomado por uma tristeza e, quando você perceber, você está tão esgotado, que você dorme, você se descuida. O Senhor não condenou o sono delas. Elas adormeceram. O Senhor, o texto não condena, pelo menos o texto não condena. Condena o fato de não terem levado azeite. Mas, meus queridos, quando nos deparamos com pecado, com tristeza, com angústia, com dor, com sofrimento, nosso coração vai sendo tomado do quê? De tristeza. E nós podemos começar a dormir e então nos descuidar com as coisas. Homem, por favor. Homem, por favor. Entenda o peso do texto bíblico para você.
As duas famílias do tempo dos fins, Noé e Ló. Fala de Noé e Ló. Porém, as duas mulheres não tinham nome. Deus deu tanto nome para tantas mulheres, mas essas duas mulheres não tinham nome. A primeira não é nem lembrada, a segunda comete um pecado grave. E a Bíblia manda a gente lembrar dela. Mas esses homens foram os que conduziram as suas famílias no período de julgamento. Não que as mulheres não tenham peso, se o Senhor permitir, eu quero abrir como é que a mulher, a mãe, a esposa, procede no período do fim. Mas, homem, entenda que quando a Bíblia conta histórias sobre as famílias no tempo dos fins, a Bíblia põe em destaque os homens. Chega de dormir. Chega de dormir. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Sabe onde esse texto está escrito? 3 versículos antes de dizer que é para nós sermos cheios do Espírito. 3 versículos antes. Depois ele vai dizer que é para nós não nos embriagarmos com vinho no qual há dissolução, mas sermos cheios do Espírito Santo. Homem, nós temos que tomar uma atitude pessoal. Se nós vamos ser nécios ou se nós vamos ser prudentes nesse tempo dos fins. Aí então, o noivo chega. E aí diz o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem, e comprai-o. Meus queridos, o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ele é intransferível. É curioso que a bênção de Deus não. Deus, quando abençoa uma pessoa, quem cerca aquela pessoa também é abençoado. É impressionante. Aquelas pessoas que estão em volta também crescem com aquela pessoa que é abençoada. Vocês lembram de Salomão? Lembram quando a rainha de Sabá foi visitá-lo? Lembram que ela falou? Bendito és tu, Salomão, pela sabedoria que Deus te concedeu. E benditos são os que estão perto de ti para provarem de tudo aquilo que você vive. Você pega Abraão. Abraão, ele enriqueceu. Quem que enriqueceu junto com ele? Ló. Porque a bênção de Deus, ela enriquece, não apenas aos seus, mas a quem está perto de você. Mas, meus queridos, o relacionamento com o Espírito Santo de Deus é único e é intransferível. Dá-nos do teu azeite. Não tem condição. Você precisa comprar. E eu quero encerrar com essa palavra. Tem preço o relacionamento com o Espírito. Tem um preço. O Espírito Santo não pode encher o que é cheio. Então o primeiro custo é o esvaziamento. Se você quer viver o tempo dos fins, você tem que se esvaziar. Vou dar um exemplo. No seio familiar. Muitas vezes as nossas esposas falam conosco sobre alguma coisa. O que nós homens fazemos? Damos um jeitinho de torcer a conversa e culpamos elas. Irmãs, estou certo? Amém? Sabe o que é isso? Falta de esvaziamento. Você deveria, no mínimo, perguntar assim, querida, é isso e isso que você está tentando me falar? É. Então eu vou orar sobre isso, para ver se Deus está nisso.
Como é que vamos levar uma vida familiar assim? Mas não é só homem, não. Tem muita mulher que é intratável. Tem muita mulher que é obstinada, que é determinada, de um jeito errado. É curioso, mulher, você é forte. Não perca uma vírgula da tua força. Só que preste atenção no que eu vou dizer. Se você for forte no que é errado, você é obstinada. E isso é como pecado de feitiçaria. Porém, se você for forte naquilo que o Senhor tem, você é obediente. Então, a mesma característica da força pode te levar para um ponto ou para outro. Você tem que decidir. Não perca a tua força. Considere para onde você vai canalizar ela. Então, tem um preço, o primeiro preço é o preço do esvaziamento. E junto com o esvaziamento, está tudo descrito lá no texto de Filipenses 2, a partir do versículo 5. Junto com o esvaziamento, vem o segundo preço. Qual que é? A humilhação. Você precisa se abaixar. A palavra humilde significa aquele que se abaixa. O terceiro preço, e aqui nós começamos a ter um problema mais grave, porque esses outros dois são de foro interno, mas o terceiro já é um pouco de foro externo. Não há vida com o Espírito sem tempo, na palavra e na oração. Porque nós amamos aquilo que nós damos tempo. Nós damos tempo para aquilo que nós amamos. A primeira característica de você ser cheio do Espírito é que você tem desejo de estar na palavra e na oração. Ide e comprai. Há um preço a ser pago. E você tem que decidir se você vai pagar ou não. Amém, meus irmãos? Que pessoa você quer ser para esse tempo dos fins? Que o Senhor nos ajude. Curva sua cabeça. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos porque temos sido carnais. Perdoa-nos porque não temos nos enchido do Teu Espírito. Senhor, nos perdoa. Nos arrependemos, Senhor, porque temos sido noivas nécias. Temos sido virgens tolas. Ó Senhor, nos perdoa. Senhor, nos visita, nos dando o entendimento dessa relação com o Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a sermos cheios dEle, a andarmos nele, a recebermos uma porção maior da parte dEle. Senhor, visita as nossas vidas. Visita os homens que estão dormindo e desperta eles. Fortalece aqueles homens que têm mantido uma vida contigo. Visita as irmãs que têm vivido com tolice, atrás de tantas coisas inadequadas. Visita essas irmãs. Tira elas da tolice e da loucura e coloca elas, Senhor, cheias do Senhor. Visita os nossos filhos. E, Senhor, nem uma unha deles vai ficar para trás. Porque nós não criaremos filhos para o pecado. Não criaremos, nós criaremos filhos para o Senhor. Por isso, ajuda-nos e concede-nos do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.